Então, gente, sempre um prazer estar aqui, né? E hoje, de fato, é dia do meu aniversário, estou fazendo 50 anos. E é bacana estar dentro da casa espírita, compartilhando e chegando, as pessoas te abraçando, né? Você sentindo uma energia, você se sente, na verdade, como uma segunda família, né? Você tem a tua família no teu lar, tem a tua família sanguínea, você tem a tua família espiritual, fora tem a outra família espiritual aqui dentro. Então é muito bacana, né? Hoje eu escolhi um tema para falar que não é um tema muito leve, né? Poderia ter escolhido alguma coisinha um pouco mais leve. Até comentei com a minha mulher, ela falou, puxa, você vai falar de eutanásia, de morte, né? Num dia de aniversário, mas a morte faz parte da vida, né? Ela está entrelaçada, a gente já veio aqui em outras ocasiões falar a respeito de morte, né? Mas o que me levou a refletir um pouquinho a respeito desse tema e trazer com vocês foi uma situação complicada que eu vivenciei através de um relato que um conhecido me trouxe. E o relato foi o seguinte: a mãe dele estava doente, bem doente, já com câncer de estômago e passando por muitos desconfortos e tal. E ele me ligava durante a semana, perguntando se eu não conhecia algum médico que pudesse passar uma receita de uma medicação mais forte, porque ela estava com muita dor e tal. Eu falava, olha, pronto-socorro, conversa com a médica dela, né? O médico vai ter a conduta adequada, não é correto a gente ficar pegando receita fora, pedindo, os médicos nem gostam disso, né? E a gente percebia que tinha uma angústia muito grande por parte dele. Até que a mãe internou, bem ruinzinha já, e ele me contou o seguinte, que ela estava muito angustiada, com muita dificuldade para respirar, mas já inconsciente, segundo ele, não contatuando, né, não fazendo contato com o ambiente, e que ele havia pedido para o médico, ou a médica que estava acompanhando a mãe dele, se ela não poderia medicá-la, né? Será que só não pode medicá-la de uma forma mais agressiva, né? Para que ela não passe esse aparente desconforto respiratório do paciente que está ali às vezes nos seus últimos momentos, a gente não sabe, né? E a médica virou para ele e falou, olha, eu não posso fazer isso, tudo aquilo que eu já poderia ter feito em termos de sedação e analgesia, trazer conforto para tua mãe, eu fiz. Se eu for além disso, eu vou estar indo contra os meus princípios éticos, né? Mas ele não satisfeito, ligou e fez contato com outro médico, que se pontificou a vir e ver a mãe dele, e prescreveu, pediu para que a enfermagem desse uma dose alta de medicação analgésica. E uma hora depois, ou menos de uma hora depois, a mãe faleceu, desencarnou. E ele me contou isso, achando que tinha feito uma coisa bacana. Eu fiz um negócio bom, eu consegui que viesse um médico para dar um conforto para minha mãe. Minha mãe desencarnou uma hora depois, que legal. Então eu fiquei chocado, né, naquele momento. Eu sei que ele não tinha nenhuma relação com religião, ele agiu de acordo com o instinto dele de filho, em querer minimizar o sofrimento da mãe e minimizar o sofrimento dele também. Eu falei, puxa, isso é eutanásia, né? Eutanásia induzido por um familiar, a pedido de um familiar e com concordância de um profissional da área de saúde. Eu preciso entender um pouco melhor isso. E aí comecei a ler um pouco, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre eutanásia. Então, gente, a gente vive num mundo hoje que é um mundo bem materialista, onde as coisas se resolvem de uma forma rápida, onde a gente quer resolver tudo rapidamente. E esse formato de resolver tudo rapidamente e não querer que nada nos aconteça, faz com que a gente queira também se livrar do sofrimento, né? Então é como se eu não pudesse sofrer, eu não posso passar nenhum tipo de desconforto, não posso passar frio, não posso passar calor, não posso passar dor, eu tenho que arrumar algum mecanismo físico para resolver o meu desconforto. Então a gente percebe que as pessoas estão nessa eminência em resolver a coisa muito rapidamente. E a gente vai observar que o planeta às vezes caminha para isso, os outros países ditos de primeiro mundo também caminham para isso, né? Bom, então as pessoas querem o quê? Para os seus parentes, como está escrito ali, uma morte suave, né? Uma morte agradável. Todo mundo quer que seu parente morra, seu ente querido morra, desencarne, sem o menor desconforto. E aí eu pergunto, o que a gente sabe, né?
que a gente sabe a respeito do como deve ser, por que deve ser, de que forma deve ser, né? Somos nós que devemos decidir esse conforto. Então, se a gente for definir a palavra eutanásia, a eutanásia existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que as sociedades foram criadas, a eutanásia existe com vários formatos. As crianças que nasciam com deformidades em povos antigos eram sacrificadas porque não iriam sobreviver. Os velhos envelheciam e, para não serem comidos pelas feras lá no meio do mato, os aborígenes sacrificavam seus velhos também. Eles falam, poxa, a humanidade ela evolui, né? As pessoas não são mais comidas por feras, as crianças que têm defeitos têm acesso e possibilidade, né? O homem deveria pensar em evoluir também, mas parece que não é isso que está acontecendo. Se a gente for definir a palavra eutanásia, eu significa bom ou boa em grego e thanatos significa morte. Então seria uma morte boa, né? Uma morte suave. E dentro da definição do dicionário, seria adiantar ou induzir a morte, pensando numa situação de piedade, de minimização do sofrimento. E aí eu pergunto, sofrimento de quem, né? Daquele que está desencarnando ou daquele que está do lado de cá, vendo o outro sofrer? Porque de fato é duro, né? A gente vê alguém sofrer. E por vezes a gente pensa, né? Puxa, se desencarnar seria melhor. Mas daí para você tomar uma atitude direta, tem um caminho muito grande. Bom, então, eutanásia não é um problema só religioso, né? É um problema ético, filosófico, né? Legal, é uma coisa que tem que ser exaustivamente discutida. E a gente sabe que aqui no Brasil, eutanásia é crime. Felizmente, eutanásia é considerado um homicídio aqui no Brasil. Então, você induzir, você facilitar, você acelerar a morte de qualquer forma, em qualquer situação, de qualquer pessoa, é considerado crime. Já houveram tentativas aqui no nosso Congresso Nacional de se introduzir leis que beneficiassem os pacientes terminais, beneficiassem entre aspas, né, com a eutanásia, mas felizmente isso não caminhou aqui no nosso país. E aí eu fiquei muito chocado, essa imagem ela não está muito boa, eu fiquei muito chocado em saber como é que é a situação da eutanásia no mundo, né? Aqueles países ditos de primeiro mundo, em educação, em saúde, em limpeza, em justiça, enfim, são os países que veem a eutanásia como algo normal. Então, se a gente pegar um mapa da Europa, ele tem 3 coresinhas, né? Esses 2 que estão em amarelo, Holanda e Bélgica, são países que a partir de 2002 já instituíram a eutanásia, chamada eutanásia ativa, que depois eu vou explicar para vocês. Todos os outros países que estão em cinza, eu diria que eles são simpatizantes da eutanásia, porque eles praticam eutanásia ou suicídio assistido, que é uma outra barbaridade que eu vou falar para vocês aqui. Isso tudo é permitido. Então são os países que estão em verde na Europa que realmente tem uma proibição total. Eu não sabia, para minha surpresa, Uruguai foi o primeiro país do mundo a não punir a eutanásia. Então, se você não pune a eutanásia e não considera a eutanásia como crime, você aceita. Então, ele tem países, né, sul-americanos, primeiro lugar, né, que acreditam que a eutanásia seja uma coisa legal, que não tem que ser punida. E aí, esses outros países que vocês estão vendo, eles têm uma visão diferente a respeito da eutanásia. Eu vou falar um pouquinho da eutanásia ativa e passiva para a gente entender. Então, passou lá. Só para a gente... É chato, né? A gente vai ter que ficar um pouco chocado, mas isso é real. A Holanda, o país que instituiu a eutanásia em 2002, ela pratica mais ou menos 4.000 eutanásias por ano. Dessas 4.000, um quarto dessas eutanásias não são consentidas, ou seja, elas acontecem contra a vontade das pessoas. Então acredite se quiser, na Holanda, alguns idosos andam com placas afixadas no corpo dizendo: eu não quero ser eutanasiado, né? Porque já não existe mais o direito e as famílias estão eutanasiando. Então, brincadeiras à parte, quem quiser ir para a Holanda de viagem, toma cuidado, pode voltar num paletó de madeira, porque existem lá as ambulâncias da eutanásia. E
Se o camarada cismar que você está prestes a morrer ou vai morrer e está ali na hora da morte, você vai dar uma bela de uma adiantada, né? Então é assim que funciona lá, gente. É dessa forma. Então você tem hoje, isso está, não estou criando nada não, o Dr. José Roberto Ferreira, que é um médico da Associação Espírita aqui no Brasil, deu uma palestra, ele fala sobre isso direto, sobre eutanásia. E ele conta que existe um albergue, tipo um asilo na Alemanha, para onde os holandeses estão fugindo com medo de serem eutanasiados. Os velhos, os idosos, né, com medo de serem assassinados pelos seus familiares, porque a eutanásia é uma coisa legal. Agora, vamos para uma outra situação. Bom, vou falar um... não falei, peraí. Deixa eu voltar aqui um troço aqui. Se eu pulei, depois mais para frente... não, vou chegar lá. Bom, só para a gente entender um pouquinho, eu sei que é chata essa nomenclatura, mas depois a gente entra na parte espiritual da coisa, que é bacana, e todo mundo, eu acredito, já tem um consenso de que a eutanásia é um absurdo, né, do ponto de vista cristão, do ponto de vista espírita. Agora, tipos de eutanásia, basicamente o que interessa para a gente, a passiva e a ativa. A eutanásia ativa é quando o profissional, ou quem quer que seja, adianta a morte desse indivíduo através de substâncias químicas, de remédios ou de métodos que façam com que esse indivíduo desencarne. E a eutanásia passiva é quando se retira do indivíduo as possibilidades de sustentação à vida. Por exemplo, aquele indivíduo está ali numa situação de coma, por exemplo, mas está sendo alimentado por sonda, por soro, está recebendo suporte à vida. Quando você retira esse suporte à vida, evidentemente que esse indivíduo vai morrer, né? Então as pessoas falam, puxa, né? É um pouco mais brando, né? É diferente você dar uma injeção e matar o indivíduo lá com cloreto de potássio, você simplesmente tirar o suporte à vida. Poxa, é assassinato do mesmo jeito, né, gente? Se é ativo, se é passivo, pouco importa. Mas o que interessa, lá na Holanda e na Bélgica, a passiva já tinha sido autorizada há muito tempo, agora é ativa mesmo, né? Então a injeçãozona lá na veia e vai bem mais cedo, você sabe lá quanto tempo mais cedo do que deveria de fato, né? Então isso é uma complicação muito grande do ponto de vista espiritual, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um livro, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, que cita um caso, que é o caso do Cavalcante, um camarada que está lá dando os últimos estertores da morte, né, passando realmente muito mal, e o médico passa por perto e vê. Nesse momento, os amigos espirituais também estão iniciando o processo de desencarne. E a gente sabe que o processo de desencarne ele leva tempo, os amigos têm que soltar lá os liames, os fios, né, para devagarinho trazer esse indivíduo para um hospital. Muito bem. Esse médico passando, vendo o provável desespero desse indivíduo, que segundo os amigos espirituais não queria morrer, que os amigos espirituais estavam ouvindo ali a mente desse irmão, dizendo, não quero morrer, não quero morrer. E o médico passou por ali, pimba, deu-lhe uma injeção daquelas, eutanásia ativa, né? Esse irmão desencarnou, as células dele ficaram grudadas no perispírito, e os irmãos demoraram mais de 20 horas para conseguir fazer o desencarne, e o indivíduo ainda saiu em espírito, em perispírito, totalmente amnesiado, perdido, muito mais perdido do que estaria se fosse feito um desencarne natural. Então os amigos espirituais nos dizem que além de tudo, além do crime, ainda existe um prejuízo muito grande para o indivíduo que está desencarnando por conta de todo o trabalho que a espiritualidade não consegue fazer dentro do tempo que é previsto, né? Bom, as outras eu não vou citar, eutanásia eugênica tem a ver com nazismo, imagina, olha a ligação da eutanásia, né? Eutanásia eugênica, nazismo, purificação de raça, assassinato do mesmo jeito. E a penal, né, que se faz infelizmente em alguns estados dos Estados Unidos, que é a pena de morte, que é outra coisa terrível. Bom, aí eu fiquei mais pasmo ainda. A Holanda tinha me deixado pasmo, a Suíça me deixou mais pasmo ainda. Só para lembrar, esse Dr. Jack Kerouac, chamado Dr. Morte, lá em 1998 nos Estados Unidos, ele inventou uma máquina de assistir o suicídio das pessoas e matou mais de 150 pessoas. Esse cara foi condenado, foi para a cadeia, foi solto, e o que deixou a gente ainda mais preocupado ainda é que 53% da população absolvia, achava que estava tudo bem, enquanto só 40% condenava e achava que ele estava errado. Bom, o que é suicídio assistido, gente? Suicídio assistido é quando o próprio indivíduo vai cometer o ato,
porém esse ato é preparado por outras pessoas. Existe uma clínica, ou melhor, 2 clínicas na Suíça, e essas clínicas fazem suicídio assistido mediante pagamento. Custa R$13.000. Existem vários brasileiros cadastrados, depois vou mostrar para vocês aí. E a pessoa vai lá para quê? Para se suicidar, né? Então pessoas saudáveis estão cadastradas hoje, existem 6.000 pessoas cadastradas, os dados de 2008, a gente já está em 2014, tá? Eu falei, não é possível que exista um lugar no mundo, como a Suíça, né? Primeiro mundo, que você se interna com consentimento do Estado e do governo para se suicidar. Pois é, existe, né? Então, procurando na internet, eu achei que em 2012, na revista Época, saiu lá, ó, eles querem decidir como morrer. Justamente fala sobre essa clínica na Suíça que chama Exit, e a outra chama Dignitas. Imagina, Dignitas, de dignidade, né? Se suicidar, como se tivesse alguma dignidade em se suicidar, né? Então, a revista Época relatou e colocou imagem de pessoas que tiveram lesões medulares, como essa menina, que era uma atleta, e que diz: eu não posso mais escovar o dente, eu dependo de todo mundo e por isso eu já estou cadastrada na clínica e vou me suicidar no momento que eu bem entender. Ou de uma senhora que não tem nada, saudável, tem 68 anos, mas o argumento dela: eu vi minha mãe ficar desfigurada nos últimos 3 anos de vida e eu não quero que minhas filhas passem a mesma coisa, então eu já estou cadastrada lá também, assim que aconteceu alguma coisa comigo, eu vim me suicidar. Pois é. Bom, um outro termo, gente, são termos meio chatos e tal, mas é bom que a gente entenda. Houve muita confusão sempre em relação a essa coisa da eutanásia, da distanásia e a ortotanásia, que é um último termo que a gente vai falar. O que é a distanásia? Dis é um prefixo de mal, né? E o thanatos é a morte, né? Então é o mal morrer. Se por um lado existem as pessoas que estão acelerando a morte, por outro lado existem as pessoas que estão obstinadas em manter a vida por vários motivos que a gente não vai discutir, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, hospitais, pessoas, médicos, ou mesmo planos de saúde, têm interesse em manter algumas pessoas vivas dentro de uma UTI porque custa muito caro. Então é interessante. Isso é o mal morrer. É quando a pessoa é ligada a equipamentos sem necessidade, quando a pessoa já está num processo de morte iminente, você ainda administra coisas que não são necessárias. Vai lá, a pessoa está para morrer, você vai com bolsas de sangue para ela. Você está vendendo sangue, né? Isso acontece? Acontece, juridicamente comprovado, pessoas acusadas, enfim. Esse é o mal morrer, é prolongar a morte, né, de uma forma ruim. E os amigos espirituais dizem que isso também é complicado, porque às vezes está na hora e a matéria fica sendo segura aqui. A matéria não fica sendo segura pelas nossas orações, às vezes pela nossa proximidade, né? A gente não querer que aquele ente vá, e aí de repente aquele ente dá uma melhorada, todo mundo vai dormir, ele desencarna. Isso acontece com muita frequência. Então se você tem ali todos os equipamentos ligando e segurando, você também está dificultando o desencarne, principalmente daquele indivíduo que não quer desencarnar, que está muito materializado, né? Isso não vou falar. E a chamada ortotanásia. Orto quer dizer certo, né? Thanatos, tanásia, morte. Então esse aqui é o conceito hoje que está sendo entendido tanto pela Associação Médica Espírita Internacional, como pelo Conselho Federal de Medicina, como os tribunais judiciais, como o conceito de o bem morrer, do morrer com dignidade, né? Do morrer de forma humana, próximo da família, né? Desencarnar sem desconforto, com suporte médico. É a chamada medicina paliativa, né? Dos doentes terminais, que já não tem mais uma perspectiva de viver e que não tem porquê, às vezes, você colocar num respirador mecânico, sendo que o corpo está em deterioração, o cérebro está parando e o corpo vai parar dentro de algumas horas. Então você propicia para aquele indivíduo um desencarne digno, né? Tranquilo. E aí, voltando à minha palestra de morte, um tempo atrás, a gente tem que, de fato, se preparar para a morte, né? Porque faz parte da vida.
E a maioria das pessoas não se prepara. E não se preparando, eu não preparo o outro também, né? E aí tem uma outra história, um livro do André Luiz, é o mesmo Obreso, que ele fala de um trabalhador espírita, um cara que era muito dedicado, trabalhava muito na casa, só que não respeitava muito o corpo dele. Então ele passava a noite acordado, emendava, e teve um problema no fígado, um problema hepático. E estava próximo de desencarnar e não preparou a família para o momento do desencarne. E aí a família está toda reunida, né, não querendo que ele vá, ele ali muito ruimzinho, de repente os amigos espirituais ofertam aquela melhora energética, né, ele dá uma levantada, dá uma boa melhorada, todo mundo vai dormir e eles fazem o desencarne desse irmão, né? Então essa é uma outra situação. Então, gente, a gente vê diversos relatos, quando a gente lê isso, a gente lê outras coisas também. A gente vê diversos relatos onde a gente encontra pessoas que passam por esse processo de ortotanase, que é o bem morrer, é um morrer natural, é um desencarnar dentro das possibilidades da doença, dentro da perspectiva médica, dentro da perspectiva espiritual. Está esse camarada, Tony Judd, que já desencarnou, um escritor super famoso, onde ele diz: minha vida não precisa de mim, né? Ela não precisa de mim para me deixar. A hora que ela resolver, ela vai. Esse camarada tinha uma doença neuromuscular, a musculatura não funcionava mais, ele usava respirador, ele desencarnou próximo da família em casa, com cuidados de enfermagem, cuidados médicos, né? E tranquilamente. Esse camarada, o Stephen Hawking, que todo mundo conhece, né? Que é um físico brilhante, escreveu livros, artigos, é um camarada também com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neuromuscular que vai degenerando tudo. Ele fala por um sintetizador, né? Teve filhos, constituiu família e tudo mais. E ele diz o quê? Encerrar a própria vida seria um grande erro. Sempre é possível triunfar, né? Então o que é isso, gente? A gente tem que extrair da nossa dificuldade, do nosso sofrimento, coisas boas, né? E essas pessoas fizeram isso. Fizeram da sua vida, às vezes, um bom legado, como aquele escritor, deixaram coisas boas para trás, mas chega o fim, né? Chega o fim para todos. E eu não posso querer, às vezes, que esse fim seja totalmente rápido e indolor. Posso até pedir, mas se vai acontecer ou não sei. Agora, daí eu partir para uma ação suicida, eutanasiante, né? Onde eu peço para alguém: olha, tira minha vida porque eu não aguento mais, né? E às vezes aquele ente querido, movido por esse sentimento de emoção e de sofrimento, também entra naquele embalo, né? E a gente sabe que aos olhos de Deus tudo tem atenuantes, né? Assim como antigamente o ignorante sacrificava suas crianças porque elas não poderiam sobreviver, ou sacrificava os seus velhos porque eles iam ser devorados pelas feras, isso tinha atenuante. Só que hoje em dia é complicado, né, gente? Hoje em dia o acesso está a todos, né? Todo mundo pode entender, todo mundo pode ver, todo mundo pode ler, e as pessoas não entendem que a vida é o nosso patrimônio maior, até o último segundo, e a gente não tem direito nenhum de intervir nesse processo. Bom, eutanásia na visão espírita. Vou começar lá com a pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os espíritos: qual o primeiro principal direito natural do homem? O de viver. Acabou. Se é o de viver, não precisaria falar mais nada. Podia parar a palestra aqui e a gente não conversaria mais. Se o direito maior é o de viver, ninguém, nem nada, pode atentar contra a vida de outro, né? Comprometendo o quê? A existência corporal desse indivíduo. Aí a gente tem lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 28, uma outra questão que diz assim: o homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aí a resposta, evidentemente, é não, mas é deste tamanho, é bem grandona, né? Então assim, ele começa, né? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Será que a coisa não pode mudar de figura no último momento? Será que no último momento esse indivíduo não pode melhorar, não pode ser salvo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Está escrito, gente. Esse livro chama Uma Prova do Céu. Esse camarada aqui, Dr. Eben Alexander, esse cara aqui é um neurocirurgião de Harvard. Nada menos do que
publicou 150 artigos, participou de mais de 200 congressos, é médico durante 15 anos do Brigham Hospital, Children, Harvard, né? O cara tem todos os títulos que vocês podem imaginar. Ele teve uma meningite daquelas, brava mesmo. Esse cara é totalmente cético antes de ter a meningite e entrar em coma durante 7 dias. Durante 7 dias esse cara teve uma experiência espiritual, né? Ele teve toda uma ligação com outros seres, ele percebeu tudo o que aconteceu, ele estava totalmente desenganado, os colegas médicos no hospital que ele trabalhava não conseguiam fazer nada por ele, e 7 dias depois ele voltou, lúcido, escreveu o livro para contar para quem quiser. Então um cara totalmente cético, teve uma experiência de quase morte, né, como a gente chama, e voltou para contar para todo mundo. Então tá aí, quem somos nós, né, para dizer, tá desenganado, não tem jeito. A coisa às vezes muda, né, de figura de uma hora para outra, e muda por vários motivos. Muda no último segundo para o indivíduo se arrepender, muda no último minuto para o espírito ter uma luz, muda nos últimos instantes para que a família possa se afastar e o desencarne possa ser feito de forma tranquila, muda por vários motivos. Aí eu vou lembrar vocês, eu coloquei lá o nome dela, Karen Ann Kinlan. O que aconteceu com essa mulher? Bom, você já deve ter acompanhado aí várias batalhas judiciais em relação à questão da eutanásia, né? Pessoas que estavam em coma, que estavam no estado de vegetativo, e a família brigando na justiça para desligar aparelho, para tirar alimentação, enfim. Essa moça estava ligada a aparelhos, 12, 13 anos. Bom, marido, a mãe, queremos desligar, batalha judicial de não sei quantos anos, conseguiram desligar todos os equipamentos. Desligaram todos os equipamentos. Agora ela vai. Durou mais 10 anos. Mais 10 anos. Então o que a gente sabe, gente? A gente não sabe nada. A gente não sabe nada dos desígnios de Deus. Quem somos nós, né? Para interferir. Né? E aí as pessoas falam, poxa, eutanásia passiva, né? Então vamos tirar a alimentação dela. Mas é assassinato, né, gente? Não tem jeito, né? Tirar os equipamentos, ela poderia um tempo depois até desencarnar, né? Agora durou mais 10 anos, ou seja, nem dos equipamentos precisavam. Tinha que ficar lá, tinha que ficar aqui, né? Na terra, presa no corpo, aprisionada por algum motivo que nós não sabemos. Está muito longe da nossa parte a compreensão. Então, como ele diz lá, deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu perdi aqui. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Então a gente desconhece as reflexões que o Espírito da gente pode fazer nesses momentos. A gente está lá aprisionado, nosso corpo não está manifesto, mas o nosso espírito está lá em atividade. Sabe lá pensando no quê, se arrependendo do quê, se ligando com quem, né? Se preparando para ir, mas de forma necessária, né? No momento certo, no momento correto. Livro dos Espíritos, pergunta 953, Kardec pergunta: quando uma pessoa se vê diante de um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Claro, né, gente? Claro que é culpado. É suicídio, né? É suicídio. Então está lá, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe deu. Então não adianta. A gente tem que segurar a barra. Vai doer, vai ser sofrido, a gente não sabe. A medicina está cada vez mais avançada, né? Antigamente dava bebida alcoólica para o nego aguentar a dor. Hoje em dia você tem tantas drogas analgésicas, né, para trabalhar com a sua dor, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. E aí, o Evangelho lá no item 28 diz que a gente deve fazer o quê? Minorar os sofrimentos dos outros, né? Minorar os sofrimentos derradeiros quando pudermos, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que 1 minuto, porque esse minuto pode evitar o quê? Muitas lágrimas no futuro, segundo São Luís. Foi feita uma pergunta para o Emmanuel, no livro Consolador, a respeito da eutanásia, e ele responde de forma bem clara também. A eutanásia é um bem, no caso de moléstia incurável. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. Que é como o pessoal quer dourar a pílula, né? Vamos deixar tudo douradinho. É para fazer o bem, é para o camarada não sofrer.
para eu não sofrer também, né? A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, com uma única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha sublime, para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentais da necessidade do espírito. Então, a gente vê como a gente está pequenininho, né? E a gente observa como esses países estão tomando decisões totalmente equivocadas. E essas pessoas, né, com seu livre-arbítrio, deixando testamentos vitais, que são documentos, né, pedindo: eu não quero sofredor, eu não quero sofrer, me dá logo uma dose de sedativo. Ou então, parto logo para uma situação de suicídio assistido daquela, né, onde põe lá as coisinhas, eu simplesmente aperto o botão, porque aí o Estado ele se isenta, não foi ele que fez o suicídio, ele assistiu. Você se interna lá na clínica, lá no spa, eles preparam a medicação para você, colocam lá do teu lado e você dá um jeitinho de apertar o tal do botão para que a droga seja induzida e você venha a desencarnar. Então, um negócio de doido, né? Bom, perguntaram para a doutora Marlene Nobre, a médica da Associação Espírita, que todo mundo conhece e tal, se existia algum aprendizado para o espírito durante a inconsciência, durante esses períodos de coma, né? Esses períodos de estado de desligamento, que a gente não sabe precisar exatamente, porque a gente tem tantos relatos de pessoas que voltaram para dizer que ouviam o tempo todo na UTI: fulano vai morrer, fulano não vai morrer, fulano voltava e falava: aquela enfermeira falou, não sei o que, sei lá. E outras pessoas que tinham realmente um estado de inconsciência muito grande e não lembravam absolutamente de nada. Então, existem variáveis que vão diferir de espírito para espírito. E a Marlene Nobre, ela responde através de uma fala do Chico, dizendo o quê? Que é muito melhor a gente passar um tempo de inconsciência aqui na Terra, no corpo, do que a gente passar um período de consciência no umbral, né? Do lado de lá, em espírito, num sofrimento muito grande. Então, o sofrimento nessa escola aqui, vida, terra, se a gente acha que é ruim, do lado de lá é bem pior. Então é melhor a gente fazer aqui como mando figurino, né? Então, gente, amemos a vida, né? Do jeito que ela nos apresenta e trabalhemos, né, com essa questão da morte. De que forma? As dores, elas vão ser uma forma da gente se libertar de uma série de coisas. A gente tem que se preparar com oração, se preparar com estudo, se preparar com perdão, se preparar com boas obras, né? Isso eu já tinha falado, que a vida é o nosso bem mais precioso, que a gente tem a obrigação de preservá-la, não só nos momentos derradeiros, né? Mas durante todo o processo. Que a gente está falando aqui muito de suicídio no final, mas tem gente que já está praticando o suicídio no decorrer, né? Se agredindo, com vícios, com drogas, com pensamentos, enfim. Se suicidar, se matar, se eutanasiar. Não é só esperar chegar lá no fim quando a coisa está preta, não. Às vezes a gente começa bem cedo com o nosso processo de eutanásia, com o nosso processo de suicídio. Uma coisa que a gente tem que refletir. Então, a Marlene Nobre, ela diz que a vida não se interrompe a vida antes que a própria vida se interrompa. Então, gente, o assunto é denso, né, meio pesadão. Nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, entendemos que tudo isso é um absurdo, né? Clínicas de suicídio, locais onde se pratica a eutanásia com uma tranquilidade tremenda, onde você anda com plaquinha no peito com medo de ser eutanasiado e está mudando para outro país, porque você está chegando numa determinada idade e a ambulância pode passar para te pegar. Então, que horror, né? Você fala: poxa, eu vivo num país onde tem crime e tudo mais, mas lá tem ambulância, eu não quero, né? Então, é um lugar muito bacana, é primeiro mundo, é limpo, a justiça funciona e tal, mas permite esse tipo de coisa, né? Então você fala: que avanço moral é esse, né? Onde as pessoas autorizam e são condescendentes e participativas com a questão da morte, né? Da facilitação da morte, do empurrão para a morte, sem ter domínio
nenhum sobre isso, sem a gente saber se aquele indivíduo ia durar mais 1, mais 2, mais 3, mais 10, né? Então a gente não tem realmente, somos mandatários, não temos nenhuma gerência sobre essa questão da vida, a não ser no cuidado da vida, que é o cuidado que a gente tem que ter durante o nosso processo de vida, cuidado com o nosso corpo físico, cuidado com o nosso espírito, para se preparar para o quê? Para algum processo de doença, né? Porque de alguma coisa a gente vai desencarnar. Às vezes minha mãe fala assim, minha mãe está com 80 anos, às vezes ela fala assim, não fala o nome daquela doença. Eu falo o quê, mãe? Câncer? Eu falo, pô mãe, você já tem 80 anos, de alguma coisa você vai morrer. De câncer, muito provavelmente você não vai morrer, porque o câncer no idoso, ele nem acelera, então você vai morrer do coração antes. Então para de medo de câncer, né? Que as pessoas, no tempo da minha mãe, não podia nem se falar aquela doença, né? Não era câncer, não se falava câncer, era aquela doença. Então a gente cria uns medos, né? Umas expectativas que nos levam, às vezes, para esses buracos aí de achar que a gente tem que abreviar, que a gente tem que reduzir, que a gente tem que aliviar o nosso sofrimento de alguma forma, né? Então, pensemos em aliviar o sofrimento da nossa consciência, do nosso espírito, porque dizem os amigos espirituais que a dor da consciência, a dor no espírito é muito pior do que qualquer dor e desconforto e desespero físico que a gente possa passar aqui na Terra. Obrigado.